Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio de Follow Him. Claro que sim. Quando eu estava servindo em uma parte distante do norte da Geórgia e ouvi falar de uma igreja onde eles prendem cascavéis, pensei, isso é para mim. Tenho de ir a essa igreja. Preciso estar lá. Era uma pequena congregação que seguia um movimento chamado a Igreja de Deus, com sinais seguindo. Era uma capelinha minúscula, realmente pitoresca, mas linda, enterrada na floresta. Fui com outros 3 missionários num sábado à noite. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou seu anfitrião. Estou aqui com meu co-apresentador John Bytheway, que é muito edificante. Agora, John, digo que você é edificante porque na seção 50 de Doutrina e Convênios diz que aquilo que não edifica não é de Deus. Eu inverti, John, aquilo que edifica é de Deus. Esse é você. Tentarei fazer jus a isso. Obrigado. Tentamos ser edificantes aqui no Follow Him. É isso mesmo. John, hoje temos a companhia do Dr. Aaron Franklin. Aaron, bem-vindo ao Follow Him. Estou muito feliz por estar aqui. É realmente uma honra estar com vocês dois. Temos sorte de ter você. Acho que você vai abençoar muitas vidas hoje, incluindo John e eu. John, nós mudamos os Santos para Ohio. Tivemos algumas revelações maravilhosas até agora, e então chegamos a 49:50 falando sobre Lyman Copley. De repente, recebemos esses belos versículos sobre luz e verdade. Alguma coisa lhe vem à mente? Sei que você já leu isso antes. Há 4 anos, anotei o que alguém disse. Não estamos vivendo em uma zona livre de joio, há trigo e há joio. Adoro a maneira como o Senhor usa a luz para explicar a verdade, a luz e a verdade para nos iluminar. Portanto, há alguns belos ensinamentos sobre a luz, sobre os Shakers, inventores dos saleiros e pimenteiros. Não, os Shakers eram um grupo religioso. Ele usa esse tipo de pano de fundo para nos ensinar como discernir a luz. É muito bom, então estou ansioso por isso. Fico bastante impressionado como em todas as sessões de doutrina e convênios, parece que o Senhor pode pegar qualquer situação e transformá-la em arrependimento. Ele diz que esta é uma boa situação. Vamos conversar por um segundo. A propósito, temos mencionado o arrependimento ultimamente. Aaron, ao ler os capítulos 49 e 50. O que você está esperando? Isso vai ser interessante porque é uma especialidade sua. É verdade. Agradeço por ter destacado isso. Eu adoro a luz, adoro falar sobre ela. Definitivamente isso faz parte do conjunto de doutrinas marcantes que recebemos sobre a luz em Doutrina e Convênios. Ela surge em meio a muito crescimento, tumulto e novidade. É muito impactante ver o profeta José trazer à tona, por meio dessas revelações, verdades tão poderosas e complexas. O Senhor está sempre aproveitando a oportunidade para ensinar. Adoro essas 2 sessões. Quando você entrou em contato comigo e me disse que falaríamos sobre as sessões 49 e 50, fiquei entusiasmado. Há tanta coisa, tanto contextual quanto doutrinariamente, que é necessário remover parte desse contexto para aplicar um pensamento mais moderno. A mensagem abrangente que recebo é verdade e luz. Não apenas porque amo a luz e porque temos uma pequena visão de algumas dessas poderosas doutrinas, mas porque realmente acho que ambas as sessões falam sobre como encontramos a verdade, né? O que fazemos com a verdade que temos e como cultivamos essa verdade na maneira como vivemos nossas vidas e na maneira como lidamos com quaisquer equívocos em potencial ou informações novas que possam surgir em nosso caminho. Tudo faz parte dessa jornada, como descobrimos inicialmente a verdade e a luz, e como usamos isso para aumentar essa verdade e essa luz à medida que progredimos. E imagine só, isso vem de um fazendeiro de 25 anos de idade em uma cidade rural de Ohio, e aqui temos Aaron, que estuda isso basicamente como uma carreira inteira, e ele está olhando para algo que esse fazendeiro escreveu e diz: isso é incrível.
John, Aaron, nunca esteve conosco antes. Na verdade, ele é um pouco novo para você e para mim. Ele foi altamente recomendado por alguns de nossos convidados, por isso estou animado para conhecê-lo. Você tem alguma informação sobre ele? Fizemos uma pesquisa de antecedentes? Ligamos para seus amigos e inimigos? Se você não fez isso, deveria ter feito claramente. Sim, é uma daquelas biografias muito divertidas de se ler. Hank, ele é professor de engenharia elétrica, engenharia da computação e química. Uau! Eu estava na fila errada da existência pré-mortal. Apenas o suficiente para assustar qualquer um, John. Sim, Assustar qualquer um é... Ele não é professor de engenharia elétrica e de computação e de química na Mayberry Community College. Ele está na Duke. Isso é incrível. Aaron é de Phoenix. É bacharel pela Universidade Estadual do Arizona e tem doutorado pela Purdue. Ambos em engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Parece perfeito para alguém que vai falar conosco sobre luz. Trabalhou na IBM como cientista pesquisador, estudando nanotecnologia. Ele e sua esposa, Leanne Walters Franklin, são pais de 3 filhos e moram na Carolina do Norte. É divertido poder dizer que há algumas pessoas realmente brilhantes, que são crentes convictos e comprometidos. Aqui está mais uma. Sejam bem-vindos. Muito gentil de sua parte, agradeço, John. isso vai ser muito divertido. Só tenho algumas perguntas. Estávamos falando antes. Como você entrou em contato com a igreja? Sei que você não nasceu na igreja, certo? Entrei para a igreja quando era um jovem adolescente. Na época, eu assistia a uma missa predominantemente católica com amigos na escola, mas não era uma família religiosa. Na verdade, não me lembro de ter falado sobre religião em qualquer aspecto em minha casa até os 12 e 13 anos de idade. Minha avó, que era mãe do meu padrasto, era membro da igreja e foi uma luz para nossa família. Tinha aprendido com minha mãe. Minha mãe estava exasperada. Não sei o que fazer com esse garoto. Ele continua querendo ir à igreja. Ele fica me incomodando para ir à igreja. E minha avó, nós a chamávamos de vovó Honey, um nome totalmente apropriado para ela que despertou algo nela, e ela nos levou ao centro de visitantes do templo de mesa. O resto dos meus irmãos e minha mãe pensaram: ah, tudo bem, quero dizer, vamos fazer isso, eu acho. Mas eu era o garoto que se esgueirava até a esquina e preenchia o cartão de contato para que os missionários viessem à nossa casa, e eles vieram, e de qualquer forma o resto é história, como dizem. A minha vida tem sido ricamente abençoada pelo Evangelho e, como você observou, por um garoto de fazenda de mais de 200 anos atrás, que inventou coisas que, se você olhar para elas no espírito da verdade, conforme nossa discussão de hoje, estão perfeitamente alinhadas com todas as outras verdades que obtemos cientificamente e de outras formas. Adoro começar dessa forma. Apenas entender a realidade, apenas a origem disso, e tenho certeza de que, à medida que avançarmos, teremos mais momentos como esse. E espero que possamos aprender mais sobre você, Aaron, à medida que avançamos. 3 filhos, certo? 3 filhos, e sei que um deles está em uma missão em Riverside, Califórnia. Ela fala espanhol. Ela está fora há pouco mais de 9 meses, mas quem está contando isso? Ela está voltando para casa um dia antes do Dia de Ação de Graças. Sim. E um aluno do último ano e um do segundo ano do ensino médio. Meus 2 filhos. Oh, isso é maravilhoso. Temos muitos ouvintes em Riverside. Portanto, fique de olho na irmã Franklin. De fato. Diga a ela que seu pai a ama. Por favor. Vou ler um trecho do manual Vem e Segue-me. Adoro esse parágrafo inicial. O Salvador é nosso bom pastor. Ele sabe que, às vezes, as ovelhas se perdem e que há muitos perigos no deserto. Por isso, ele nos conduz com amor, a segurança de sua doutrina. Ele nos afasta de perigos como espíritos falsos, os quais saíram pela terra enganando o mundo. Segui-lo muitas vezes significa abandonar ideias ou tradições incorretas. Isso aconteceu com Lyman Copley e outros em Ohio. Eles haviam aceitado o evangelho restaurado, mas ainda se apegavam a algumas crenças que simplesmente não eram corretas. Em Doutrina e Convênios 49,
o Senhor declarou verdades que corrigiram as crenças anteriores de Lehman sobre coisas como casamento e a segunda vinda do Salvador. Além disso, quando os conversos de Ohio receberam espíritos que não puderam compreender, o Senhor os ensinou como discernir as verdadeiras manifestações do Espírito. O bom pastor é paciente conosco, suas criancinhas, que precisam crescer em graça e no conhecimento da verdade. Estou animado, não? Aaron, como você quer começar? Gostaria de fazer algo um pouco diferente de alguns de seus estilos tradicionais. Vamos abordar cada sessão individualmente, mas espero abordar primeiro o lado da luz e da verdade. Se pudermos nos aprofundar um pouco nisso, poderemos usá-lo para identificar outros aspectos que aprendemos sobre luz e verdade. Então, se você estiver de acordo com isso, vamos para o capítulo 50, de 23 a 25. Vou começar lendo apenas esses 3 versículos. Geralmente os mais famosos, se é que um versículo pode ser famoso, certo? Na igreja. Portanto, 50 versículo 24 está na lista dos 10 mais famosos, particularmente para doutrina e convênios, mas acho que o versículo anterior e o posterior são igualmente importantes para envolvê-lo, a fim de entendê-lo completamente. Começando com o 23 e o que não edifica não é de Deus, ou não é John Bytheway, de acordo com a introdução de Hank, e é escuridão. Aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. E também em verdade vos digo, e digo para que conheçais a verdade, para que afugenteis as trevas do meio de vós. Gostaria de apresentar alguns princípios sobre a luz, que são princípios científicos da luz e que têm um corolário poderoso para o que aprendemos sobre a luz no Evangelho e no sentido espiritual. Portanto, em primeiro lugar, a luz não pode ser armazenada, ela precisa ser gerada. Não há meio pelo qual você possa de fato manter a luz. Um dos princípios básicos da luz é que ela está sempre se movendo e se movendo como uma das mais rápidas fontes de energia conhecidas no universo. Em segundo lugar, a luz deve ser gerada a partir de alguma outra forma de energia. Normalmente, por exemplo, no clássico caso de uma lanterna, temos uma bateria que armazena energia elétrica, que é convertida em luz como outra forma de energia, e, em terceiro lugar, a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. Na verdade, a escuridão não tem uma substância própria definitiva. Você não tem um interruptor escuro quando entra em um cômodo. É apenas um interruptor de luz. É apenas o fato de a luz estar ou não lá, e a quantidade de luz que está lá e para onde a luz está apontada, porque esse é o quarto ponto em que a luz tem direcionalidade. Esse você poderia chamar um físico quântico aqui e começar a falar sobre o quão bem, mas ele meio que vai a todos os lugares e é meio que em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo até que você o leia. Não vamos entrar nesse nível de detalhe, mas a realidade da luz, na forma como interagimos com ela, é que ela é direcional. É por isso que, com nossas sombras, por exemplo, que existem, essa direcionalidade também pode ser muito importante no que diz respeito à luz e à verdade e à maneira como a obtemos. Um versículo antes de abrirmos algumas partes desses 23 a 25, há um versículo que aparece em João 1, da introdução do Evangelho de João, que é repetido quase palavra por palavra em Doutrina e Convênios 88, versículo 49. Em João 1, versículo 5, está escrito: "E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam." Quando comecei a fazer um estudo mais aprofundado sobre a luz, esse foi um dos versículos que se destacaram e que eu achava que não entendia do que se tratava. Com o tempo passei a refletir mais sobre o assunto. Criei uma pequena analogia que faz sentido para mim e talvez para outras pessoas também faça. Penso da seguinte forma: se eu estiver em um cômodo escuro e alguém entrar no cômodo e apontar uma lanterna diretamente para mim, saberei que há uma luz ali, mas isso não fará nada para melhorar minha compreensão do que mais há no cômodo. A luz é mostrada, mas a compreensão não foi aumentada por causa de sua presença. Por outro lado, se eu pegar essa lanterna, tirá-la da pessoa que a mostrou para mim e usá-la para iluminar meu ambiente, estarei adquirindo maior compreensão do que está ao meu redor e de como navegar pelo que está ao meu redor daqui para frente. Essa também é a maneira como penso sobre a luz ser a verdade.
Nas sessões 49 e 50, teremos algumas verdades bomba, por assim dizer, para as pessoas da época de 1831, quando a igreja ainda estava em sua infância e crescia com algumas dificuldades. Haverá uma luz brilhante brilhando no rosto daqueles que receberem algumas dessas informações. A questão passa a ser o convite do Senhor e a pergunta é: eles se apossarão dessa luz? Será que permitirão que ela os edifique e ilumine o que os rodeia daqui para frente para que recebam a luz? Adoro a palavra receber aqui. Às vezes, quando lemos uma escritura que diz que eles não receberam o evangelho, isso não parece justo. Receber nas escrituras soa mais como aceitar. Penso nisso como uma recepção de casamento em que você recebe convidados, portanto, receber a luz é deixá-la entrar, como você diz no versículo 24, quando você recebe a luz. Isso me lembra também a parábola do semeador. Aquele que recebeu a semente em boa terra, eles a receberam mais do que apenas ouviram falar dela. Eles a receberam e a deixaram entrar. Mais ou menos como você fez no centro de visitantes. Você estava aberto e recebeu e queria receber mais. E depois usá-lo para ver a vida. Sim, talvez um breve comentário sobre isso, John, porque adoro esse pensamento. Sempre penso no que é necessário para receber a luz. Pelo menos duas coisas importantes me vêm à mente. Uma é escolher acreditar que a luz, que a verdade foi oferecida e depois vivê-la, acreditar e depois ter fé, que é realmente agir em sua vida com base no que essa luz lhe trouxe. Como a lanterna, ela não é nada se não a pegarmos e a usarmos para eliminar o que está ao nosso redor. Adorei a explicação que você deu, pois se uma luz brilhar em seu rosto, você não conseguirá ver, mas se tiver a luz e você a chamar de direcional, ela poderá iluminar e você poderá compreender melhor. Agradeço a você por isso. Sim, agradeço por isso. No que diz respeito a compreender mais, o que 24 oferece é essa fórmula de como essa luz pode se tornar mais brilhante. A única parte dela é continuar em Deus. Então, a pergunta, é claro, é: o que se obtém ao continuar em Deus? Minha perspectiva é que isso é sutil, não é? E se você fizer algo mais que seja importante, que seja extremo, que seja um sacrifício extraordinário, então você poderá ampliar essa luz. É uma continuação e acho que, muitas vezes em nossa vida, temos grandes pontos de inflexão ou momentos espirituais que definem nossa verdade e nosso testemunho fundamentais. Podemos começar a nos sentir um pouco perdidos se tivermos nos distanciado desses momentos, mas continuar em Deus é uma questão de nos apegarmos às coisas que Ele nos deu sempre que elas surgirem. Adoro essa citação do Elder Bednar, que fala muito sobre isso e o faz de forma maravilhosa em seus livros sobre receber a verdade e a luz. Essa citação é da Conferência Geral de 2011. Ele disse: "O aumento gradual da luz que irradia do sol nascente é como receber uma mensagem de Deus, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Na maioria das vezes, a revelação vem em pequenos incrementos ao longo do tempo e é concedida de acordo com nosso desejo, dignidade e preparação. Desejo, dignidade, preparação. Nada disso soa como nosso sacrifício extremo, magnífico e ultrajante que acaba trazendo essa luz maior. É contínuo." Eu gosto disso. Em minha experiência, é assim que tem sido. Um pouco de cada vez, mas o que o Senhor diz na seção 121, como o orvalho. Você não poderia simplesmente olhar para a grama e dizer: ok, onde está o momento em que o orvalho se forma? Ele se forma lentamente. Temos até um hino sobre o orvalho, não temos? Como o orvalho destila suavemente ou algo assim? O Senhor diz que a doutrina do sacerdócio destilará sobre sua alma como o orvalho do céu. Lindo. É lindo. Adoro essa ligação. O último comentário sobre esse enquadramento em torno da luz e da verdade antes de mergulharmos na seção 49 é a pergunta sobre o dia perfeito. O que é o dia perfeito?
Para mim, há duas respostas aqui, e uma delas é um pouco difícil de entender, mas vamos mantê-la até o final de nossa discussão de hoje, porque acho que ela resume muito bem tudo o que falaremos. A outra é que penso que o dia perfeito é o que está descrito em 1 João 3, versículo 2, no Novo Testamento, que fala sobre o retorno do Salvador e que quando ele aparecer, seremos como ele, portanto, o veremos como ele é, porque nos tornamos como ele. Pense na capacidade de ver o Salvador, voltando à analogia da lanterna. O Salvador vem, ele é a luz do mundo. Não há nada que possa ser mais brilhante, tanto em termos do que pensamos visualmente, quanto em termos de todas as outras implicações da luz. A única maneira de ver algo que é brilhante é se você tivesse preparado, como se não estivesse sentado em um quarto escuro e de repente saísse para a luz do sol, mas estivesse tão familiarizado com a presença dessa luz e verdade que haveria quando ela chegasse. Esse é o retorno do próprio Salvador. Ontem à noite, falando a um grupo de moças, eu disse a elas que, se não se lembrarem de mais nada do meu discurso desta noite, quero que se lembrem de 3 palavras. Continuem em Deus. Gosto de aplicar essa frase àqueles que estão em uma crise de fé. Por incrível que pareça, algumas pessoas, quando estão lutando contra algo, interrompem Deus em vez de continuar em Deus. Elas querem mais luz, mais conhecimento, mas se desconectam da fonte de toda a luz. Se você tem algo com que está lutando, continue em Deus, porque a promessa é que você receberá mais luz se continuar em Deus. Minha mente simplista diz: o que isso significa? Você continua a orar e a pedir ajuda? Continue a ler as Escrituras onde o Espírito está e ele o iluminará, mesmo que haja algo com que esteja lutando. Não interrompa Deus. Você está desligando a fonte de toda a luz. Continue em Deus. Essas 3 palavras significam muito para mim. História de Joseph Smith. Aaron, você poderia me dizer como eu poderia amarrar isso em uma escuridão densa que provavelmente se reuniu ao meu redor? E por um tempo, pareceu-me que eu estava condenado a uma destruição repentina. Mas John, exercendo todas as minhas forças para invocar a Deus, continuando a confiar em Deus para me livrar do poder desse inimigo que se apoderara de mim, e então, descendo um pouco nesse momento de grande alarme, vi um pilar de luz. Adoro o fato de que, em relação a essa operação da luz, a escuridão não é algo em si. Você acha que geralmente há um efeito perdido na presença da escuridão, como no sonho de Leí, algo que captura ou bloqueia a luz por causa de sua presença e, portanto, não há como afugentar a luz. Há apenas a perseguição da escuridão, ou, de alguma forma, o impedimento da luz pela presença de um alqueire ou algo do gênero, certo? Sim, eu adoro isso. Expulsem as trevas do meio de vocês. John, você já me ouviu dizer isso antes de Michael Wilcox, um de nossos convidados. Ele diz que existe a caneta do céu. Além de ser um ótimo princípio, é muito bem dito. Continue dentro de Deus. Receba mais luz e essa luz se tornará cada vez mais brilhante até o dia perfeito. Há uma bela cadência nisso. Vocês se lembram disso? Oh, adoro esses ensinamentos dos presidentes da igreja. Deixem-me ler o que o presidente Gordon B. Hinckley disse. Nós desta igreja recebemos uma promessa maravilhosa do Senhor que diz que o que é de Deus é luz. E aquele que recebe a luz e continua com Deus, recebe mais luz e essa luz se torna cada vez mais brilhante até o dia perfeito. Gordon B. Hinckley, que declaração notável é essa? É um dos meus versículos favoritos das Escrituras. Ele fala de crescimento, de desenvolvimento da marcha que leva à divindade. Eu simplesmente adoro isso. Esse era um de seus versículos favoritos, e ele diria que aquele fazendeiro tinha a caneta do céu, certo, Hank? Comentando sobre isso a partir do contexto, uma das coisas que achei tão poderosa nos detalhes
de como a sessão 50 foi recebida é que se fala sobre a presença de vários irmãos, incluindo Parley P. Pratt, que discute isso, e isso aconteceu com muitas das revelações de Joseph, que isso foi ditado na presença dessas testemunhas em um ritmo que permitiu a transcrição à mão, sem nenhum pedido para que as coisas fossem lidas de volta. Às vezes perdemos de vista o quanto isso é milagroso. Adoro o projeto Joseph Smith Papers e coisas como essa. Como eu, não sou um historiador. Sou uma espécie de apreciador lateral desse tipo incrível de trabalho que veio à tona. Uma das minhas coisas favoritas durante o estudo deste ano de doutrina e convênios é acessar o site Joseph Smith Papers e ver as transcrições originais, se houver, de algumas dessas revelações, porque é claro que houve pequenas mudanças gramaticais para corrigir e colocar as coisas em um verso mais digerível, como cadência e outras coisas. Mas você encontra praticamente qualquer uma dessas doutrinas mais poderosas que tem beleza, como você estava falando, Hank. E elas quase sempre são palavra por palavra. Foi assim que elas foram rabiscadas na página, ditadas audivelmente por um profeta de 25 anos de idade, no meio da fronteira ocidental de 1831. É realmente incrível. Estou animado com isso. John, Aaron não nos pediu para fazer isso. Sinceramente, eu nem sabia disso quando pedimos a ele, mas há 2 livros. 2021, A Física Espiritual da Luz, Como Vemos, Sentimos e Conhecemos a Verdade. Dr. Aaron Franklin e depois Aaron. Há um novo livro sendo lançado? Sim, existe. Muito gentil de sua parte mencionar o Hank. Sim, há um livro que acaba de ser lançado aqui. Chama-se Navegando em um Mundo de Fé, Ciência e Barulho. Mais uma vez, não é coincidência que você tenha me convidado para vir e discutir os livros 49 e 50 com você sobre pessoas da igreja primitiva que estão navegando em seus próprios caminhos para a verdade, classificando alguns dos ruídos de sua época. É algo que está muito fresco em minha mente. É muito gentil de sua parte falar sobre isso. Minha maior esperança é apenas que aqueles que estão sentindo a pressão de um mundo repleto de informações e desinformações encontrem algo que possa ser útil em algumas das perspectivas que ofereço sobre como podemos navegar nesse mundo, apegando-nos às verdades do Evangelho e descobrindo que mais e mais coisas podem ser iluminadas. Adoro o título. O que é a verdade? Navegando em um mundo de fé, ciência e barulho. John, isso se parece com nossos convidados. Eles trazem a fé na ciência e você e eu trazemos o barulho. Um belo ruído, um belo ruído. Gosto de apreciadores da linha lateral. Eu sou como, sim, esse sou eu. Sim, eu me sento na linha lateral e penso, uau, isso me lembra uma piada de pai. Aprendi nas aulas de ciências físicas que a luz não é apenas uma onda, mas também uma partícula. Será que estou entendendo isso direito? E que os fótons têm massa e a piada do pai é: você sabia que os fótons têm massa? Eles têm. Eu nem sabia que eles eram católicos, então essa é a piada do pai. E Aaron frequentava a missa católica quando era criança. Então fechamos o círculo. É verdade, isso é perfeito. Muito bem, o que você quer fazer em seguida, Aaron? Que tal irmos para a sessão 49, se quiser? Sei que muitas vezes você gosta de começar com um título de sessão. Leia isso. Isso não faria mal e podemos separar um pouco do contexto histórico. Eu acho que o título do 49 é particularmente importante. Esse é um daqueles casos em que é melhor conhecer o histórico, senão você vai dizer: do que estamos falando? Aaron, você quer que a gente assuma isso? Você quer assumir isso? Se você quiser ler, seria ótimo. Claro, tudo bem. Esta é uma revelação para Sidney. Parley Lehman Copley. Copley. Já falamos sobre isso antes de março de 31. Lehman havia abraçado o evangelho, mas ainda se apegava a alguns dos ensinamentos dos Shakers, cujo nome mais longo é Sociedade Unida de Crentes na Segunda Aparição de Cristo, a qual ele havia pertencido formalmente. Algumas das crenças dos Shakers eram que a segunda vinda de Cristo já havia ocorrido e que ele havia aparecido na forma de uma mulher, Anne Lee. John, cheguei à metade do caminho. Você quer ler o resto?
Eles não consideravam essencial o batismo na água, rejeitavam o casamento e acreditavam em uma vida de total celibato. Alguns Shakers também proibiam o consumo de carne. Ao prefaciar essa revelação, a história de Joseph Smith declara: a fim de ter um entendimento mais perfeito sobre o assunto, perguntei ao Senhor e recebi o seguinte. A revelação refuta alguns dos conceitos básicos do grupo Shaker. Os irmãos mencionados acima levaram uma cópia da revelação para a comunidade Shaker, perto de Cleveland, Ohio, e leram-na na íntegra. Mas ela foi rejeitada. Não foi bem. Sim, Sim, não foi bem sucedido, e vale a pena explorar algumas razões por trás disso. Antes de mais nada, adoro o fato de Joseph estar buscando um conhecimento mais perfeito, mesmo quando nos sentimos realmente convencidos das coisas. Há mais para validar ou para estar aberto a aprender, especialmente com o Senhor, quando se trata de um assunto. Por isso gosto muito disso. Vou fazer algo um pouco estranho aqui, pessoal. Não deveria ser estranho, mas serei um apologista dos Shakers, porque apenas sentada aqui na página, essa descrição de crenças que realmente soam estranhas para nós, com base no que conhecemos de nossas próprias doutrinas e alguns dos comportamentos de sua adoração podem ter parecido um pouco estranhos. É por isso que eles receberam esse nome, que em alguns aspectos poderia ser considerado uma espécie de conotação negativa ao chamá-los de Shakers, em virtude de sua forma de adoração. Semelhante aos Mormons e ao mormonismo, que foi usado com alguma conotação negativa na época, mas é por isso que eu quero ser um apologista dos Shakers. Pense nessas pessoas. Imagine o sacrifício que fizeram em sua busca pela verdade e pela luz. O celibato, que tinha seus desafios óbvios com relação ao crescimento geral e à retenção da própria religião. Mas que sacrifício que você não encontra em quase nenhuma religião. Muitos deles eram vegetarianos, o que é um grande sacrifício para alguns de nós. Eles acreditavam que Jesus havia voltado. Essa não é uma crença popular que ele tinha. Sua segunda vinda ocorreu na forma de uma mulher que viveu no século XVII. Ela não estava mais viva. Isso não pode ter sido popular. Isso não pode ter sido algo que lhes trouxe muitos amigos quando eles apresentaram suas próprias crenças. Sabemos que entendemos como é quando você menciona algo que se destaca em nossa religião sem ser capaz de fornecer muitas explicações. E quando você realmente analisa a sociedade unida de crentes na segunda aparição de Cristo, descobre que eles tinham algumas explicações sólidas sobre o motivo dessa doutrina. Não foi só porque uma mulher chamada Ann Lee apareceu e disse: "Não, vocês vão acreditar em mim." Eles tinham razões que os levaram àquele lugar. Estou impressionado com eles. E, de fato, um dos comentários que está na história, uma história mais profunda que pode ser encontrada na biblioteca do Evangelho da Igreja em 4 seções diferentes. Há uma citação ou uma paráfrase do líder dos Shakers, que basicamente repreendeu Lehman Copley porque ele estava tentando adotar uma religião leve. Ele estava tentando seguir algo que era muito fácil. Ah, você vai se juntar aos Mormons porque não consegue lidar com o que é exigido aqui. Isso é muito diferente. Pois é. Certo? Isso é muito diferente. Quero dizer, estamos acostumados com o oposto. As pessoas olham para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e dizem: "Ah, isso parece pesado, é uma grande carga." E aqui temos exatamente o oposto. Então, essas pessoas são tão comprometidas, elas estão tão empenhadas em seu caminho para a verdade, que estão fazendo coisas que fazem com que os Mormons da época pareçam não estar realmente totalmente envolvidos. Uau! Sobre toda essa questão da religião. Vocês se lembram que há 2 semanas a doutora Balgman esteve aqui? Shima, ela falou sobre zombaria e como a zombaria é uma ferramenta para o adversário. Adorei o que Aaron acabou de fazer. Ele disse: "Tudo bem, você poderia facilmente, se não quisesse investigar, zombar de algumas das crenças dessas pessoas, mas se realmente olharem, são pessoas que estão buscando a luz e a verdade. Eu gosto dessa prática. Quero praticá-la mais." Quanto mais vivo, mais acho que as pessoas estão apenas fazendo o melhor que podem. Adoro o fato de que elas estavam tentando se conectar com Deus, com o que sabiam. Adoro o fato de o Senhor vir e dizer:
Eis como você pode discernir as coisas. Quero que você entenda que veremos isso várias vezes na sessão 50. Quero que você entenda. Você está certo, Hank. Sei que preciso me arrepender disso. Muitas vezes nossos críticos pegam algumas coisas e as atacam. Sim. Não queremos ser culpados da mesma coisa, com outras tradições religiosas. Muito bem dito. Nas especificidades do contexto dessa sessão, temos Sidney e Lemon e, por fim, Parley. Acho que podemos falar sobre o que de fato aconteceu ali em alguns momentos depois de examinarmos algumas das doutrinas, porque é importante o que aconteceu. Mas em um nível mais elevado, eles leram a revelação e ela não foi recebida. Mas, analisando alguns trechos da revelação, se pudermos, para mim, o versículo que mais se destacou em uma coleção de ensinamentos muito específicos e um convite muito poderoso foi o versículo 2. Ele está relacionado ao contexto e também aos nossos dias. Então, se eu puder lê-lo, eis que vos digo que eles desejam conhecer a verdade em parte, mas não em tudo, pois não estão certos diante de mim e precisam se arrepender. Para mim, essa é uma manchete de nível de bandeira de nossos dias. Quantas pessoas que vivem em nossos dias, tanto dentro quanto fora da igreja e fora dela, querem conhecer a verdade em parte, mas não toda. Quero dizer, olhe para trás e veja Joseph buscando um entendimento mais perfeito, mesmo sendo o profeta da igreja e tendo uma noção muito boa do que precisava ser dito a essa comunidade. Ele reconheceu que talvez não tivesse o quadro completo. Pensamos muito sobre isso no mundo científico. Costumo dizer aos meus alunos de doutorado que trabalham em meu laboratório que tenham os olhos e a mente abertos, porque é raro que as coisas mais importantes que você descobre sejam as que você se propôs a descobrir. Há muitos exemplos disso ao longo da história. Temos pessoas como Alexander Fleming, que não estava procurando um novo medicamento ou antibiótico para tratar certas doenças, mas percebeu que o mofo matava as bactérias em uma placa de Petri. E graças a Deus, porque isso levou à descoberta da penicilina, que tem sido um dos medicamentos que mais salvam vidas. Há uma citação fantástica que adoro sobre esse assunto. Ela é de Isaac Asimov. Ele é um roboticista. Ele era um antigo autor de ficção científica. Ele disse que a frase mais empolgante de se ouvir na ciência, aquela que anuncia novas descobertas, não é eureka, mas é engraçada. É tão reveladora. As maiores descobertas são aquelas que são do tipo, espere, isso é engraçado. Eu não esperava que isso acontecesse. Aqui está um pensamento introspectivo. Quando foi a última vez que aconteceu com você, em relação à verdade do Evangelho, algo para o qual você estava tão aberto e talvez, se não se restringir apenas à verdade do Evangelho, mas a uma verdade mais ampla, em que você estava tão aberto a algo que não previu ou antecipou a priori, que achou isso engraçado, e não isso é engraçado porque, isso é engraçado, você sabe que isso é muito diferente de mim, mas é engraçado porque, nossa, eu não tinha pensado nisso. Precisamos muito mais disso, muito mais abertura para o que o Senhor e os filhos do Senhor, que são todos os que estão ao nosso redor, incluindo os Shakers da época e qualquer outra pessoa, tanto dentro quanto fora de nossa própria fé, que está neste mundo. Que há coisas para aprender e maneiras de aumentar nossa verdade que estão disponíveis se pudermos abordá-las com mais abertura, não apenas parte, mas toda a verdade que desejamos. Isso é ótimo. Lembro-me de ter ouvido que o micro-ondas foi inventado porque um homem estava perto de algo que emitia essas ondas e uma barra de chocolate derreteu em seu bolso e ele pensou: provavelmente isso é engraçado. Eu me aproximei disso e a barra de chocolate derreteu e agora uso micro-ondas com frequência. Não sei quanto a vocês, mas... Com certeza. Uma das minhas favoritas talvez seja uma história secundária que não necessariamente capta o contexto de nossa discussão sobre as Escrituras, mas é a descoberta dos raios-x por Wilhelm Röntgen na Alemanha. Ele estava mexendo em um pequeno experimento montado em seu laboratório e viu uma tela de fósforo no canto do laboratório começar a brilhar. Ele pensou, não sei por que isso está brilhando. E começou a canalizar o que era. Ele não sabia o que eram essas coisas. Ele as chamou de raios X porque X é como desconhecido. Não sei o que é isso.
é um X, raio-X. Começou a colocar coisas na frente dele e ver o que acontecia. E ele disse: Eu me pergunto se alguém colocou sua mão na frente disso. Ele não podia colocar sua própria mão ali porque tinha que operar o equipamento. Então, ele chamou sua esposa ao laboratório. Pediu que ela colocasse a mão na frente da trajetória desses raios X que ele estava fazendo, pois não tinha ideia do que eram essas coisas. Colocou uma placa fotográfica atrás dela e capturou o primeiro raio X. Ele mostrou a estrutura esquelética de sua mão. Sim. E ela exclamou: Eu vi minha morte porque ela viu, sabe? Esse esqueleto de uau, são coisas como essa que você simplesmente não vê, a abertura que vai além da ciência. Continue lendo suas escrituras. Continue ouvindo. Porque você nunca sabe quando alguma coisa, faz um clique. Eu realmente gosto disso. Não pare de ler porque acha que não está encontrando nada. Você pode ter um momento engraçado. Nunca notei isso. Então vamos pular para o versículo 11 aqui. É aqui que a mensagem realmente começa, no versículo 12, que eles foram instruídos nessa revelação a levar aos Shakers. De fato, alguns comentários sugerem que talvez eles não devessem tê-la lido por inteiro, porque os primeiros versículos eram mais direcionados a Parley, Lehman e Sidney. Nem aqui nem ali. Certo. A verdadeira mensagem aparece nos versículos 11 e 12. Vou prosseguir e ler esse pequeno conjunto aqui para apontar algo, se você pensar, o que estou ouvindo nesses versículos introdutórios do Senhor como uma mensagem para os Shakers. Portanto, eu lhes dou um mandamento para que vocês vão entre esse povo e digam a eles, como ao meu antigo apóstolo, cujo nome era Pedro, creiam no nome do Senhor Jesus que esteve na terra e está por vir. O princípio e o fim, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo, segundo o santo mandamento, para a remissão dos pecados. E todo aquele que fizer isso receberá o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos dos presbíteros da igreja. O que isso significa? Os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho, a doutrina de Cristo. Para onde você conduz quando se trata dessa luz? Podemos iluminar os outros como um convite para que se apossem dela. Nós lideramos com a doutrina de Cristo. Não há nada mais fundamental ou importante para fazer com que as pessoas se apeguem a ela do que essa doutrina. Quando começamos a falar sobre os primeiros princípios, John é como aquela coisa no canto que começa a brilhar e você pensa: por quê? Por que isso está brilhando? Esse é o assunto favorito dele. Então, John, não vou deixar o momento passar. O que você quer dizer? Bem, Hank, você já me ouviu dizer isso antes, mas talvez eu possa contar uma história por trás disso. Alguém me perguntou: Ei, você já ensinou o livro de Mormon por tantos anos. Qual foi a única coisa que se destacou para você? E o que eu disse foram os primeiros princípios. Fico impressionado com a frequência com que vejo fé em Cristo e arrependimento, às vezes seguidos de ordenanças também. As primeiras ordenanças são o batismo e o recebimento do dom do Espírito Santo. Acho que uma bela mensagem aqui é que você não precisa saber tudo, mas precisa saber essas primeiras coisas. Como já dissemos em tom de brincadeira, Hank, há tantos princípios e doutrinas diferentes para aprender. Se ao menos alguém pudesse me dizer quais são os primeiros princípios e ordenanças. Sim. Aqui estão eles. Gostei do fato de você ter apontado isso. Ele diz: isso é o que Pedro disse, e você vê a nota de rodapé lá para Atos 2, versículo 38. Sim, esse é o dia de Pentecostes, quando os ouvintes dizem: homens e irmãos, que faremos? E Pedro diz: obrigado por essa continuação. Isso é o que vocês fazem. Sim. E isso lhes ensina os primeiros princípios. Aaron, entendo por que você não lê os primeiros 11 versículos, certo? Não é por aí que queremos começar. É isso mesmo. É isso mesmo, mas o Senhor tinha uma abordagem em mente e talvez ela não tenha sido levada adiante. Certo. Aaron, você disse algo que eu acho importante no versículo 12, pelo menos o momento de crer no nome do Senhor Jesus que esteve na terra. Ele veio uma vez e ainda virá. Ele não veio pela segunda vez, que era algo que eles pensavam ter acontecido.
Talvez isso esteja aí por algum motivo. Fico feliz que você tenha mencionado isso, John, né? Na verdade, talvez essa seja uma boa oportunidade para avançarmos. Então, o que não leremos em detalhes, os versículos seguintes, cerca de 8 a 10 versículos, são os versículos em que o Senhor os ensina com relação às doutrinas verdadeiras. Observe que ele nunca os condena. Não há nenhuma indicação nessa revelação de que o Senhor tenha condenado as pessoas. Ele apenas esclarece quais são as doutrinas e os convida a se apossarem dessa luz e a usá-la para se tornarem cada vez mais brilhantes. Ele fala de coisas como o casamento. Há um texto um pouco confuso sobre a abstenção de carnes. Mas, se você ler um número suficiente de versículos, perceberá que ele está dizendo para não ser dogmático em relação a isso. Ninguém o está pressionando a não comer carnes, e certamente não seja esbanjador e mate sem necessidade, né? Ele passa por todas elas. Mas vamos ao que João estava mencionando e que foi aludido lá na frase do versículo 12, descendo até os versículos 22 e 23. Arrazoemos assim como um homem arrazoa com outro face a face. Ora, quando um homem arrazoa, é compreendido pelo homem porque arrazoa como um homem, assim também eu, o Senhor, arrazoarei convosco para que compreendais. Portanto, não sejais enganados, mas continuai firmes, esperando que os céus sejam abalados. Será que eu sou o único que ri do fato de o Senhor usar a palavra abalado quando isso se referia aos Shakers e não tinha nada a ver com o fato de eles serem chamados de Shakers? E isso me deixa surpreso. Ele diz, e a terra tremerá e se moverá como um homem embriagado, e os vales serão exaltados, e os montes serão rebaixados, e os lugares difíceis serão suavizados, e tudo isso quando os anjos tocarem a trombeta. Quando leio isso, penso que esse não é um momento da estrada para Emaús. Esse é um momento de estrada para Damasco, quando se trata de como o Senhor aparece. E em 2 desses exemplos do Novo Testamento, isso não será sutil. Não será algo que alguém precise debater se ocorreu ou não. Será notável para todos. Essa foi uma maneira poderosa de compartilhar isso com os Shakers em relação ao que eles acreditavam. Gosto do fato de você ter destacado que o Senhor não os ataca, apenas ensina a verdade. Então, talvez para encerrar nossa discussão sobre o 49, eu gostaria de fazer 2 coisas. Primeiro, quero resumir o contexto do que de fato ocorreu lá e compartilhar uma breve história, o que pode nos ajudar a iniciar o contexto dos 50. O que realmente aconteceu foi a sequência de eventos. Assim, a revelação foi dada a Sidney e Parley e Lehman foi adicionado, o que nos permite economizar espaço para nos impressionarmos com ele também. Ele não estava totalmente envolvido com os Shakers, pois eles eram uma comunidade, assim como os santos estavam se esforçando para ser. E ele não estava totalmente envolvido com os Shakers, e ele não estava totalmente envolvido com eles. Ele ainda tinha suas terras, que estavam sobre a mesa para uso potencial no desenvolvimento comunitário entre os santos. Ele era um pouco indiferente a ambos os lados, mas eles eram seus amigos. Ele claramente fazia parte dessa comunidade e recebeu essa instrução no versículo 4 da seção 49. Muito bem, Lehman, você é um novo convertido. Ele vai voltar com Sidney e Parley e você vai ler essa revelação muito direcionada à comunidade que acabou de deixar. Sou um convertido da igreja. Eu não era muito ativo em uma religião antes, mas só posso imaginar que uma das primeiras instruções que recebi como convertido foi levar essa revelação direcionada de volta à comunidade da qual você acabou de sair e lê-la. Parabéns a Lehman, que estava equilibrando muitas emoções. Mesmo que saibamos onde sua história termina, ele estava aqui para isso, ele apareceu para isso. Assim, Sidney e Lehman aparecem na comunidade Shaker e Sidney se esforça para conversar com eles. Importante, considerando o que vamos aprender. 2 dias depois que essa revelação foi recebida na sessão 50. Então, Sidney se esforça para isso. Ele simplesmente se senta, conversa com o ministro e tenta resolver o problema. Como podemos compartilhar essa revelação? Está decidido, sabe de uma coisa, talvez não seja o melhor momento agora. Talvez o culto de domingo de hoje não seja o momento certo. Aí vem o Parley P. Pratt, que eu adoro por sua ousadia e zelo. Ele chega cavalgando como um vaqueiro literal em seu cavalo, entra lá e descobre sobre essa abordagem mais racional para saber se a revelação seria lida ou não naquele momento. E ele não tinha nada a ver com isso. Ele disse: ela está sendo lida hoje.
Eles concordaram e Sidney acabou lendo-a na íntegra. Veja bem, quando ela terminou de ser lida, Parley perguntou: "Você vai aceitar isso?" Para o líder dos Shakers, no local, na frente de toda a sua congregação. Ele talvez previsivelmente responde que não vou aceitar isso, e o restante da congregação é questionado e, talvez timidamente, também diz não na presença de seu ministro. E na hora, a reação de Parley é um sacudir dramático de seu paletó, semelhante ao sacudir da poeira de uma sandália, com uma repreensão que, não surpreendentemente, também não vai bem no que diz respeito à forma como o ministro recebe isso. Chocante. Chocante. Sim, é chocante que isso tenha dado tão errado. Voltando à minha analogia, começamos com Parley. Ele apareceu com um holofote, foi até lá e o mostrou diretamente no rosto com uma intensidade ardente para todos os que estavam lá, deixando-os praticamente sem nenhuma boa opção de como serem razoavelmente edificados pela verdade que foi trazida. Quero dizer que isso é muito crítico da minha parte, de alguém que admiro muito, Parley P. Pratt. Ele é incrível. Mas ele também estava aprendendo. Ele era novo no assunto. Muita energia, muito entusiasmo. Adoro o fato de que na sessão 50, 2 dias depois, a instrução dada a Parley na sessão 50 é: vá servir entre os santos. Vá servir a igreja, ministre entre eles por um tempo. Por exemplo, vamos nos acalmar um pouco. E há uma série de instruções realmente poderosas na sessão 50 sobre como abordar esse tipo de coisa. Ele não tinha uma cópia de como fazer amigos e influenciar pessoas, acho que não. É isso aí. Ou o poder dos missionários cotidianos. Acho que todo mundo que serviu em uma missão pensa, eu tive esse companheiro por um tempo, é fácil. Exatamente. Que viram como seu chamado estar nesse nível. Se me permite, gostaria de contar uma breve história da minha missão relevante para isso, que acho que também nos levará à sessão 50. Servi na Geórgia, em Atlanta, vindo do Arizona. É uma terra estrangeira, especialmente se você estiver servindo no norte da Geórgia, no interior, como eles chamam. Eu adoro esse povo. Meu presidente de missão permitia que frequentássemos outras congregações desde que não coincidissem com nosso próprio culto dominical. É claro que quando eu estava servindo em uma parte do extremo norte da Geórgia e ouvi falar de uma igreja onde se prendem cascavéis, pensei, isso é para mim. Tenho de ir a essa igreja, preciso estar lá. Era uma pequena congregação que seguia um movimento chamado Igreja de Deus com sinais a seguir. É uma capelinha minúscula, realmente pitoresca, mas bonita, que está enterrada na floresta. Fui com outros 3 missionários em um sábado à noite. Eles adoravam em um sábado à noite. Nós aparecemos, eles foram muito gentis conosco e nos colocaram na primeira fila. Não. Então 4 presbíteros envergonhados se colocaram na frente. Um dos pastores da congregação veio e começou a falar conosco sobre o que acreditávamos. Em que vocês acreditam? Vocês acreditam no Novo Testamento? Sim, acreditamos no Novo Testamento. E ele disse, abram em Marcos 16. Ele nos convidou a ler os 2 versículos 17 e 18 a seguir. E estes sinais seguirão aos que crerem no meu nome. Eles expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles se curarão. E ele perguntou, todos vocês acreditam nisso? Nós meio que nos olhamos de um lado para o outro. Acho que eu disse algo como, que parte? Ele ignorou isso e disse, hoje vocês verão isso se cumprir. Então ele se levantou, saiu e entregou a cada um de nós um pandeiro. O culto começou e foi animado com uma música maravilhosa. Uma congregação de talvez 20 ou 30 pessoas se reuniu no meio do culto quando uma das músicas estava bem animada, e alguns toques de pandeiro estavam acontecendo na primeira fila. Um dos membros correu para a frente vindo dos fundos, e na frente, embaixo do púlpito, ele se abaixou e puxou uma cascavel, e era uma cascavel grande, com a cabeça olhando em volta. Poucos momentos depois, o próprio pastor, que estava cantando e pregando o sermão, puxou uma cascavel para fora também, e eles estavam dançando juntos, e as cobras estavam dançando, e foi incrível. Os tamborins acabaram parando e ficamos apenas observando com os olhos arregalados. Então, o culto terminou e todos disseram muito agradavelmente, obrigado por terem vindo, e seguiram seu caminho. Esta é a razão de eu contar essa história.
Fui àquela igreja para assistir ao espetáculo. O que eu não esperava era sair de lá com respeito e com o desejo de testificar àquelas pessoas boas, que embora elas tenham tomado essas medidas extremas para sentir a presença de Deus em suas vidas, eu queria testificar que Ele está sempre presente, que seu amor e seu cuidado vigilante não exigem tal exibição e que Ele está pronto para recebê-las. Não era porque eu via o que eles faziam como algo incrível, tolo, inacreditável. É uma espécie de senso de apologista. Saí de lá me sentindo diferente em relação ao espetáculo que eu tinha ido ver. Acho que há muito a aprender com isso também com os Shakers. John já teve muitas cobras em sua casa. Não sei se alguém sabe disso, John. Então você não parecia nem um pouco assustado. Eu estava morrendo. Para mim, as cascavéis estão no topo da lista das mais assustadoras. Você está tipo, oh, sim. Tenho uma filha que simplesmente não herdou isso da mãe nem de mim. Ela adora répteis e tem uns 30 ou mais. Ela encontrou algo nos classificados e papai me levou até lá. Ela nem tem idade suficiente para dirigir. Saiu de casa com uma piton enrolada no pescoço. É meu novo animal de estimação. Eu sou tipo, uau, sou mais Indiana Jones. Odeio cobras, eu as odeio. O que eu quero perguntar é, as cobras eram agressivas? Então, enquanto você está sentado na primeira fila, eu teria desistido. Sinceramente, acho que pensei, estou fora, vou me sentar no fundo. Estávamos assustados e tínhamos entrado e nos sentado no fundo até que ele nos convidou para nos sentarmos mais perto. Portanto, estávamos visivelmente tímidos. E quando trouxeram as cobras, a propósito, antes do início do culto, alguém veio de uma sala ao lado, carregando essas caixas finas, e era possível ouvir os chocalhos, sabe, dentro dessas caixas e as colocou embaixo do púlpito. Pelo que entendi, um de nossos membros da congregação. Houve um artigo no jornal, alguns meses depois de nossa partida, sobre um dos membros que foi mordido por uma das cascavéis. Na verdade, isso aconteceu algumas vezes. E voltamos ao ponto de ficarmos realmente impressionados com o quanto as pessoas se esforçariam para sentir a presença de Deus em suas vidas, para sentir essa luz e conectividade. Se eu puder, porque preciso fazer mais justiça a 49. Pense nesse versículo com relação à minha história sobre aquela congregação, no que diz respeito a eles, aos Shakers e a nós. Versículo 27. Eis que irei adiante de vós, e serei a vossa retaguarda, e estarei no meio de vós, e não sereis confundidos. O Senhor está em toda parte. Ele não se encontra apenas no espetáculo ou no espetacular. Ele está ao nosso redor. Adorei sua história. Eu os admirava e queria lhes contar a verdade. Não estou zombando deles. Admiro sua fé. Eles desejam conhecer a verdade em parte, mas não sabem tudo. Uau! Aaron, vou ter que diminuir meu ritmo cardíaco aqui por 1 minuto. Eu estava muito interessado nessa história. Não sei se você me viu, mas minha esposa, vai lhe dizer que cobras não são o meu forte. Sim, especialmente cascavéis. Cascavéis. É que, cara, Aaron, isso tem sido muito divertido até agora. E eu adoro Parleypeprat e cascavéis. Falamos sobre coisas que eu não imaginava. Estou animado para a sessão 50. O que você quer fazer aqui? Sabe, funcionou bem ter o título da sessão nos dando um pouco de início e depois talvez eu possa explicar um pouco mais a partir daí. Portanto, se alguém quiser ler isso, acho que seria perfeito. Revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, em Kirtland, Ohio, em 9 de maio de 1831. A história de Joseph Smith afirma que alguns dos élderes não entendiam as manifestações de diferentes espíritos na Terra e que essa revelação foi dada em resposta à sua indagação especial sobre o assunto. Os chamados fenômenos espirituais não eram incomuns entre os membros, alguns dos quais alegavam estar recebendo visões e revelações. Tenho muita compaixão por Joseph Smith ao lidar com isso.
Pense em fazer parte desse edifício, dessa comunidade de santos novinhos em folha, todos eles trazendo consigo toda a sua cultura, tradições e origens. Haverá coisas que você terá de resolver. Essa revelação traz à tona algumas dessas coisas, porque eles estavam percebendo, e eu adoro como ela generaliza esses chamados fenômenos espirituais e esses diferentes espíritos espalhados pela Terra. Havia muito mais especificidade nisso, o que levou a essa revelação, porque havia evidências em congregações locais da igreja em que certas coisas estavam acontecendo, seja falar em línguas ou demonstrar algo que se assemelhava a falar em línguas de uma forma que não era compreendida ou que não envolvia mais do que um indivíduo. Havia o que veríamos hoje em dia, um estilo de adoração pentecostal mais amplo, que certamente está relacionado ao que compartilhei com relação à história da igreja que tinha cascavéis e segurava cascavéis. É muito animado. A frase que você ouve com frequência é cair no espírito. Portanto, haveria manifestações físicas como cair no chão. Isso é descrito em detalhes como algo que ocorre em alguns cultos de adoração lá, compreensivelmente, para nosso ponto de vista sobre apreciar com respeito a paixão, o nível de energia e o comprometimento que alguns podem manifestar por meio de suas tentativas de adoração. E digo tentativas não para menosprezar. Digo tentativas porque o que o Senhor está apontando aqui é a necessidade de ratificação e se a edificação estava presente ali ou não. Portanto, você tem tudo isso e a necessidade de fornecer algumas instruções sobre como lidar com isso daqui para frente. Esse é realmente o ponto central dessa revelação. E não se pode ignorar o fato de que 2 dias antes foi recebida a revelação sobre os Shakers, sobre a qual acabamos de falar. Portanto, há um contexto relevante vindo tanto de dentro quanto de fora da igreja. Aqui está o que eu acho que é o máximo, pessoal. Pensem nisso por um segundo. Essa revelação se deve ao fato de que os membros da igreja estavam tendo muitas manifestações espirituais ou reivindicando muitas manifestações espirituais. Poderia haver um problema mais oposto ao da igreja hoje? Não posso falar em nível global, certo? Mas com que frequência estamos lutando hoje exatamente com o oposto, com membros que lutam por não terem manifestações espirituais suficientes? Essa dicotomia realmente me chamou a atenção quando vi isso. Eu pensei, meu Deus, esse é o problema oposto. E acho que o conselho realmente funciona, quer você esteja em um extremo ou no outro. É uma diferença marcante entre a época deles e a nossa, que naquela época havia uma energia constante para buscar uma manifestação espiritual. E agora há uma luta constante para questionar se as manifestações já foram recebidas. Há uma citação que eu gostaria de compartilhar para dar o pontapé inicial em como podemos estruturar a maneira como estamos lidando com as manifestações espirituais em nossos dias. E ela vem do Elder Bednar, que tem falado sobre esse assunto com tanta frequência e de forma tão eloquente a respeito de como identificar manifestações espirituais, como saber que estamos vivendo em revelação. Ele disse isso, na verdade isso não está em um dos livros que ele tem, que são realmente fantásticos, ou em um de seus discursos de conferência. Isso vem de uma entrevista que ele deu em janeiro de 2023. É como uma sessão de perguntas e respostas na Ensign College. Este é o Elder Bednar. Na cultura da igreja ou na linguagem da igreja, parece que colocamos o foco principal em nos prepararmos para receber a revelação quando ela vier. E isso é correto, mas vocês estão vivendo nela. Em vez de pensar, de vez em quando tenho de me sobrecarregar espiritualmente para ter certeza de que a reconhecerei, para que possamos ter sempre seu espírito conosco. Se você é uma boa moça, se você é um bom rapaz, não precisa ser perfeito. Mas se estiver honrando seus convênios e seguindo em frente com fé no Salvador, então estará vivendo em revelação. Ela não vem apenas de vez em quando e, na grande maioria das vezes, você está sendo influenciado pelo Espírito Santo e não tem ideia de que isso está acontecendo. Temos a expectativa de que precisamos estar conscientes no momento em que estamos recebendo revelação e isso não é verdade. Na verdade, eu sugeriria que muitas revelações estão ocorrendo quando estamos simplesmente seguindo em frente, sendo bons e tentando melhorar com a ajuda de Deus. Gostei muito disso. Acho que às vezes nosso palavreado está errado. Fui para a FSU e o espírito estava tão forte como se, de alguma forma, o espírito dissesse:
Sim, é aqui que estou. Então, eu apenas tomo minhas vitaminas naquele dia, quando o que provavelmente deveríamos dizer é: eu me tornei mais sintonizado com o Espírito que está sempre disponível para mim. Sim, foi bem dito, concordo com você. Algumas de nossas semânticas, algumas de nossas escolhas de palavras e exemplos na igreja podem muitas vezes nos desviar do caminho. Mesmo que a intenção não seja essa, porque as pessoas estão procurando algo que não está alinhado com a maneira como o Senhor está realmente falando com elas. Eu estava conversando com uma jovem de nossa ala outro dia, que está em uma situação impossível de tomar decisões sobre onde ir para a faculdade. Essa é uma grande decisão na vida. Você não quer que os adolescentes fiquem com essa responsabilidade, tipo, você percebe as implicações de quem você pode conhecer e as decisões que pode tomar e com quem vai se casar, e ainda assim você quer que eles levem isso a sério. Essa jovem expressou como tem orado e jejuado, diligentemente buscando instruções do Senhor sobre o que escolher entre duas opções de escolas realmente excelentes. Meu comentário para ela foi: você já fez o suficiente para que Deus esteja com você. O Senhor não está sentado esperando que você encha o copo até o nível certo. Sim, eu apenas a elogiei como se você tivesse feito isso. Tenha confiança de que Deus está presente. Faça sua escolha e tenha confiança de que Ele está com você, porque Ele não pede mais do que isso. Certo? Você trouxe isso à tona. Eu realmente gosto disso. Lembro-me de o Elder McConkie dizer que orava todos os dias, certo? Você orou sobre essa decisão ou essa decisão? Ele disse: eu orava todos os dias para ser guiado pelo Espírito. Eu trabalhava todos os dias para ser guiado pelo Espírito. Eu me considerava digno. Muitas vezes falamos sobre o Espírito Santo como se fosse algo raro, quando o que é a promessa de que eles podem sempre ter o Espírito Santo para estar com eles. Eu me sinto como, uau! Eu estava sendo guiado naquela época e não me dei conta disso. Suponho que, porque como você disse, Aaron, eu estava no Espírito. Eu estava lá muito, muito antes de Hank nascer, em 76, quando o Elder John H. Groberg deu uma palestra na BYU que foi muito útil para mim. Eu também não estava lá em 76, mas li o discurso mais tarde. Ele disse que, em vez de dizer, não vou me mexer a menos que eu consiga esse ardor, vamos dizer, vou me mexer a menos que eu sinta que está errado. Fui guiado pelo Espírito sem saber de antemão. E isso me abençoou porque eu simplesmente disse, Pai Celestial, vou me mexer. Pare-me se eu estiver errado do jeito que você colocou, vivendo no Espírito. Pode haver muitas coisas boas, muitas opções diferentes. Todas elas o ajudarão a chegar onde o Senhor quer que você chegue. O que Stephen Covey disse sobre as pessoas que não sei se já sentiram o Espírito, ele disse, você é um peixe. Quando é que um peixe sabe que está cercado de água? Quando não está, quando não está. Fora isso, ele nem mesmo sabe que está cercado por isso o tempo todo. É uma ideia interessante. Aaron, que história fantástica sobre essa jovem. Você conseguiu. Siga em frente com confiança. Não apenas porque, acho que não estou obtendo uma resposta. Vou ter de dar um passo à frente. Não, você tem confiança. Deus está com você. É como se estivesse virando de cabeça para baixo, o que geralmente usamos como condicional. Bem, estou esperando essa revelação chegar. Estou esperando para descobrir o que o Senhor quer que eu faça. Não, não, não. O que o Senhor fez foi responder a você e dizer, siga em frente, estou com você. Você está fazendo tudo o que eu pedi. Siga em frente. Espera-se que cremos. Não se trata de vou lhe dar ordens em todas as coisas. Está tudo bem, você fez o que eu pedi. Você está vivendo o Evangelho e está fazendo o que pode. Sigam em frente e criem. Sim, adorei isso. Voltando especialmente a algumas das instruções diretas da seção 50, o Senhor, se argumentarmos com ele em relação à forma como abordamos a obtenção de instruções, se quisermos a verdade em tudo,
não em parte, se nossa abertura estiver realmente presente, ele argumentará conosco. E se tivermos buscado isso no espírito da verdade, merecemos essa confiança. A seguir, a segunda parte deste episódio.